Eu sou formado pela Federal, logo desde meu tempo de estudante convivi com o HC. Então eu conheci o HC quase que do tempo da fundação dele. Não. Sou professor aposentado de anatomia patológica, cujo serviço fica no Hospital de Clínicas. Então eu convivia já com... Eu fui coordenador geral da comissão de residência do HC por quase 10 anos. Então eu já tinha um envolvimento parcial com a parte administrativa do hospital. Antes de ser diretor geral, eu fui diretor clínico, junto com o Dr. Sobania. Então, vamos dizer, esse foi o ponto em que realmente entrei em contato com a Associação dos Amigos do HC. Né? Depois, como diretor, pelo período de 2001 a 2009, que foi o período em que realmente eu me envolvi muito mais com a associação, pelo auxílio que ela nos deu. Realmente, durante a minha gestão, ela foi fundamental. Basicamente, quase todas as reformas feitas dentro do Hospital de Clínicas, nos vários andares do hospital, foram feitas graças à associação. A própria pintura do Hospital de Clínicas externa foi feita pela associação diretamente. Então, na realidade, fora isso, nós tínhamos todo o período em que precisávamos de auxílio imediato com recursos, tanto o recurso financeiro direto para medicamentos, como para equipamentos, para conserto, eventualmente, de alguns equipamentos. Então, foi fundamental, realmente, a ação da associação. Eu conheço a associação do tempo do Dr. Mário Sérgio, que foi dos primeiros a fazer parte da associação. Né? Então, já sabendo do auxílio que ela tinha, não tenho os detalhes, mas já sabíamos que o auxílio era muito grande desde aquele período. Né? Agora, durante o nosso período, ela foi essencial. Posso dizer que, com a crise que nós vivíamos naquela época, sem associação, teria sido difícil continuar com o hospital aberto. Nós não tínhamos os recursos necessários, as necessidades, as despesas eram superiores à arrecadação que nós tínhamos por repasse do Ministério da Saúde. E com isso a associação nos auxiliou muito, tanto isoladamente como a forma que ela tinha de auxílio específico para as comissões, que funcionava como comissões de ortopedia, de ginecologia e obstetrícia, de pediatria, de endocrinologia. Então, as pessoas da comunidade se reuniam e viam quais eram as necessidades que o hospital tinha e faziam um projeto em cima daquelas necessidades. Mais tarde, acabou sendo um caixa único da associação, e o auxílio veio direto da associação sem ser com as devidas comissões, embora elas continuassem funcionando. Começou com as várias comissões, né, com diretor-presidente, com superintendente. Quando nós começamos, era o Dr. Fernando Miranda, que era o coordenador geral, vamos chamar, para não dar nome não? E depois continuou por vários períodos, depois outros diretores vieram, né? Mas continuou com o mesmo espírito e a mesma dedicação. A reforma e a criação da UTI neonatal, a UTI 3, aquela foi realmente um marco. Depois nós tivemos as reformas dos vários andares, em que foi possível fazer um banheiro para cada 2 quartos, banheiro completo para cada 2 quartos, coisa que antes era só banheiro comum no corredor. Então isso deu uma dignidade muito grande para os pacientes, que às vezes tinham que sair com os seus aventais, suas camisolas, para o corredor para ir ao banheiro. Então isso
vários dos andares foram reformados graças a essas contribuições. Uma das formas que a associação tinha era dela não se envolver diretamente com a administração. Então, com isso, a gente ficava meio à parte, não fazendo parte da diretoria, das comissões, por isso. As reuniões da associação com a comunidade eram feitas no Hospital de Clínicas, na Sala 1. Então, várias reuniões, feito inclusive um dia o abraço ao HC, com a comunidade, com os funcionários do Hospital de Clínicas, diretoria, feito um abraço simbólico ao HC, exatamente pelas dificuldades que estava passando, chamando a atenção das autoridades. Isso permitiu com que nós pudéssemos ter acesso ao governo federal, ao governo estadual, ao governo municipal, para nos auxiliar tanto. Então, além do auxílio direto, a associação permitiu que nós tivéssemos acesso a essas autoridades, por meio da comunidade que fazia parte da associação. Nós não temos recursos, muitas vezes, para a necessidade diária. Então, às vezes, nós tivemos que recorrer à associação para comprar pão para o dia seguinte, porque nós não tínhamos recurso. E o governo federal não repassava o recurso, o orçamento era pouco, e a necessidade, ou nós fechávamos mais leitos, eventualmente, não tínhamos funcionários para tanto, mas para fechar leitos significa dificuldade de reabrir. Nós já funcionávamos com um pouco mais da metade da capacidade do hospital. E por isso que a associação foi muito importante, foi fundamental, eu diria, para tanto. Com medicamentos, muitas vezes, com equipamentos, com auxílio no conserto e muitas vezes com auxílio para pessoas também. O principal foi a parte de reformas. A parte de reforma realmente foi essencial. Nós comunicávamos a associação mostrando quais eram as nossas necessidades da reforma e a associação capitaneava os recursos. Depois as inaugurações todas foram feitas junto com a associação e a comunidade. Ela foi fundamental. Nós não teríamos condições de deixar o hospital como nós deixamos para as próximas gestões se não fosse o auxílio da associação. O principal eu colocaria que foram as reformas, que foram muitas as reformas. Vários andares tiveram a oportunidade de ter um banheiro para cada 2 quartos. Não, nós não temos recursos para tanto. Não. A UTI neonatal, que ficou de primeiríssima linha, também isso foi possível graças à associação. A própria pintura do Hospital de Clínicas, que o hospital estava com a fachada toda degradada, possivelmente foi a segunda pintura que o hospital recebeu desde a sua fundação. E o auxílio do dia a dia, na necessidade, quando nós faltavam recursos para medicamentos ou para algum equipamento, a associação vinha e auxiliava com tanto. Estava um pouco melhor, a situação do hospital, embora o hospital sempre tenha crise, que as necessidades sempre são muitas, e por mais que você invista no hospital, sempre há coisas a serem feitas. Outro auxílio fundamental foi a possibilidade de nós termos algumas emendas parlamentares para equipamentos, para algumas reformas também, através da associação. Ela se empenhou muito no contato com os parlamentares para essas emendas parlamentares. Uma delas foi a do serviço de imagem para o tomógrafo e para a ressonância magnética. Essa foi uma ação parlamentar da associação para poder comprar esse equipamento. Nós só tínhamos
um tomógrafo antigo e nós não tínhamos ressonância magnética. Então, todos os benefícios decorrentes da ressonância magnética para os pacientes, para a formação de recursos humanos, nós tínhamos que mandar os nossos residentes da radiologia para outros serviços externos para poderem treinar, porque nós não tínhamos equipamento. Então, realmente foi um avanço muito grande, tecnologicamente, para o hospital. Os que eu lembro, assim, de geral, foram esses os principais. Eu tinha um contato muito grande, sempre colocando a associação a par da situação do hospital. Né? Um relacionamento muito bom da direção como um todo com a associação, com os dirigentes da associação naquele período. Então, isso realmente foi, nos próprios eventos que a associação fazia, a gente sempre participava, né, junto com a comunidade. Todas as vezes que se terminava uma reforma e se inaugurava, entre aspas, essa reforma, né, a associação estava presente junto com a direção e junto com a parte da comunidade. Isso era um reconhecimento que o hospital tinha para a associação. Acabei aposentando de tudo, né, então não tive mais contato tive contato individual com alguns dos ex-diretores da associação, mas não tive contato direto mais com a associação. Eu acho que eu vejo através das publicações que aparecem no hospital, eu acompanho isso e vejo que continua com a mesma atividade, né, vários equipamentos, várias reformas sendo feitas. Então eu vejo que é uma continuidade do trabalho da associação junto com agora complexo do Hospital de Clínicas. Eu acho que continua sendo fundamental. Primeiro, pela facilidade que se tem na hora da necessidade. Há burocracia muito grande no uso dos recursos públicos no hospital. Isso, às vezes, você pode ter até o recurso, mas você não tem condições de utilizar ele em tempo hábil. A associação, com a liberdade que ela tem, ela auxilia no momento de crise com muito mais facilidade. Então, às vezes se tem um recurso e não se tem orçamento. Tem um orçamento, não tem o recurso. Então não adianta o diretor querer fazer, ser bem intencionado, porque ele não consegue. Não. Às vezes precisa de um pequeno fornecedor que não tem cadastro nenhum e não tem interesse nenhum em fazer através do hospital, do serviço público. E a associação vem e pode contratar aquele serviço de imediato com a urgência que o caso requer. Então, ela continua sendo fundamental nesse caso. Uma grande alegria, uma satisfação e um prazer poder tido a convivência com os vários diretores da associação, pelo auxílio que eles tiveram, pelo carinho que eles tiveram comigo, como diretor e com o hospital. O Fernando Miranda foi o principal pelo período mais longo, o Toriscalco, o Toaldo Túlio, né, o Toaldo, foram grandes parceiros naquele momento. Meu desejo é que ela continue com a atuação que teve até agora, podendo auxiliar os pacientes do hospital como um todo, né, auxiliando tanto os pacientes como a parte formadora, que é importante, ou seja, tanto os professores, os médicos, a equipe de saúde como um todo, e trabalhando para melhorar a formação dos recursos humanos acadêmicos, que sempre vem como resultado final. Teve uma das fases que era necessário mostrar a comunidade dentro da associação, onde se fizeram alguns bailes, algumas festividades, eventualmente, que foram aquelas que a sociedade foi se agregando à associação, vendo a associação como realmente sendo um elemento importante para tanto, né? Então, acho que foi um ponto importante, uma maneira de comunicar com a sociedade civil organizada, que iniciou pequena e se tornou grande e a principal colaboradora com o hospital.
Os bailes talvez fossem os principais que davam muita visibilidade, davam muita imprensa com isso. Que era a maneira da comunidade participar, se inteirar e conhecer a associação. Porque a própria comunidade não conhecia a associação. Então era necessário que a associação chamasse a comunidade para conhecê-la. Né? Acho que foi um dos marcos que... Fora isso, teve apoio muito grande na época, Dr. Francisco Pereira, que era da TV Paranaense, que também colaborou muito. Ele era do conselho. Fora o presidente, o superintendente, havia um conselho da associação. O Dr. Francisco era um membro conselheiro, então sempre abriu as portas da televisão para a associação, para as necessidades que precisava. Também foi fundamental.